Mano, eu cheguei na conclusão de que nós vivemos o mito da caverna 2. Porque assim, veja você se faz sentido também. Eu tenho uma percepção de que a gente vive uma Matrix hoje em dia, né? Mas é uma Matrix muito mal feita e muito superficial. É um constante vídeo de expectativa versus realidade. Sabe aqueles vídeos que se aparecem, né, fazendo, mostrar como que é o TikTok, bonito, bem editado, com filtro, né? Que é a expectativa, aquele negócio que te dá vontade de viajar, de ir pra praia, de alugar uma cabana no meio do mato, de ter um negócio de tá caindo uma tempestade, tá um clima de paz dentro de casa. Esse vídeo, e aí depois quando vai mostrar o que é a realidade, a praia tá lotada, tá suja, você vai ver, tá cheio de inseto dentro da casa. Enfim, é expectativa versus realidade. A gente vive isso. A gente vive isso a todo momento. E eu vou te explicar o porquê. A gente diminuiu muito a nossa interação social presencial, né? Física. Agora que tá voltando, né? Mas antes era muito mais compreensivo e mais orgânico mesmo. Era um negócio mais vida real, que você compartilhava as coisas com as pessoas, vivendo com elas. Hoje em dia, né, a gente tem uma vida que nós selecionamos momentos dela para compartilhar nas redes sociais para que todo mundo tenha a impressão de que a gente vive aquilo. Sendo que na verdade é só 15 segundos, quando não é menos. Aí a gente edita, né, bota filtro, coloca a localização de um lugar que não é aquele que a gente tá. Enfim, a gente pega foto do Google para postar. Enfim, a gente manipula, né, o que nós queremos que as pessoas acreditem que seja a nossa verdade e o que nós estamos vivendo numa realidade manipulada. É aí que eu quero chegar, porque basicamente ser influenciador hoje em dia é isso. Basicamente ser influenciador é isso. Influenciador, ele tem uma função muito essencial e estratégica para a ideologia nos dias de hoje. E eu não vou entrar na dissertação sobre o que é ideologia e, enfim, os teóricos. Eu posso fazer um vídeo só sobre ideologia se vocês pedirem aqui nos comentários, mas eu não vou aprofundar nesse tópico hoje. Que é vender ilusões. Vender ilusões de graça. Quem aí lembra do Gilberto Barros? O cara que estragou a infância de muitos de vocês. O Gilberto Barros, ele é um apresentador de TV lá dos anos 2000. E num dia no programa dele lá, ele falou em TV aberta, ao vivo, que Yu-Gi-Oh! Era um jogo de fazer magia negra. Era um jogo do diabo, que as crianças que tinham as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Tava fazendo magia negra, tava causando caos, tava fazendo macumba dentro de casa, tava causando caos. E isso virou verdade. Isso virou verdade no Brasil inteiro. Todas as igrejas falavam a mesma coisa, todas as mães sabiam disso e tiveram a mesma atitude, que provavelmente a sua mãe também fez isso como a minha, que foi rasgar, tacar fogo, jogar fora, enfim, se desfez, né, de uma maneira muito traumática, inclusive, né, que abrir a Bíblia e vai, rasga e vai lendo a Bíblia e vai orando e vai repreendendo todo mal. Então, o que eu quero dizer, né? Uma coisa que a TV passou virou verdade no Brasil inteiro. Uma ideia foi te vendida e as pessoas compraram de graça. Elas acreditaram nisso e, mano, olha o efeito dominó que isso causou. Eu trouxe esse exemplo aqui que é só pra gente entender o que é esse negócio de comprar verdades, né? Você compra isso de graça porque você acredita. Uma pessoa que tem uma certa autoridade, que tem uma certa exposição, fala uma coisa, né? Diz uma parada e isso se torna verdade. E aí a gente pode cair na fake news, pode cair num monte de coisa, né? Que aí se desdobra para outro lugar. Mas basicamente isso é te vender um estilo de vida, isso é te vender uma verdade, isso é te vender uma ideia. E o que aconteceu na infância de muita gente veio porque esse cara conseguiu vender a ideia pro Brasil inteiro que uma cartinha fazia macumba, basicamente. Todas essas coisas que tinham na TV antigamente vendiam, né, ideias, né? Então, os programas de fofoca sobre famosos, que ia lá visitar a casa da Hebe Camargo, ia visitar a casa do Supla, que ia visitar a casa de um monte de gente. Era para te vender uma ideia sobre o que é ser bem sucedido, o que é ser feliz. O objetivo desses programas nada mais é do que fazer você acreditar que existe um certo tipo de vida que é o ideal, que se você fazer o que eles mandarem, ou você fazer, ou se sigilar, o que for, e atingir esse patamar, você vai ser feliz o resto da sua vida. O que é uma grande mentira, porque depois a gente vê, né, o quanto desses famosos, né, que iam nas casas, que não era fundado em droga, que se odiava, que estavam na depressão ferrada, que acabou cometendo, né, foi de arrasta pra cima depois, enfim.
Então, eles tentavam vender uma ideia sobre o que é o ideal, o que é a vida feliz, né? O Brazilian Dream, vamos dizer assim, através desses programas, através de um monte de coisa que passava na televisão. Hoje quem faz isso são os influenciadores, e isso é o Mito da Caverna 2. Por que isso é o Mito da Caverna 2, né? Porque se, dentro dessa teoria do Platão, né, a realidade já é uma cópia imperfeita, né, do mundo das ideias, porque ela é transitória, ela é imperfeita, ela é mutável, né, ela não corresponde à verdade imutável, né, do ser, ou do mundo inteligível, quem dirá um recorte de 15 segundos que eu edito com filtro, que eu boto um monte de coisa para as pessoas acreditarem na narrativa que eu tô colocando em cima daqueles 15 segundos. É por isso que isso é o Mito da Caverna 2. Se você não sabe o que é o Mito da Caverna, eu vou te resumir bem brevemente aqui, tá? Imagina 3 pessoas presas, acorrentadas dentro de uma caverna, e aí a única coisa que essas pessoas conseguem ver é um monte de sombra projetada por uma parede. Essas pessoas não conseguem olhar para outros lugares, essas pessoas só conseguem assistir, elas só conseguem ter visão das sombras que estão sendo projetadas naquela parede, certo? E aí, ao longo do tempo, elas começam a acreditar que tudo que existe na realidade, que a verdade do que existe são aquelas sombras. Então, por exemplo, se passa ali uma sombra de um vaso, que seja, essas pessoas elas acreditam que a sombra é o vaso de verdade e não o objeto lá primordial, né? Não o vaso que causou a sombra, né? Então passa lá uma pessoa segurando um cacho de uva. Os prisioneiros ali acreditam que a sombra que eles viram é a verdade, é o que tem na realidade, e não a pessoa que passou ali no negócio que projetou a sombra na parede. Ah, e como é que projetou a sombra na parede? Eu vou tentar deixar uma imagem mais ou menos ilustrativa para você mais ou menos conseguir ilustrar o que é na sua cabeça, tá? Beleza, entendemos que essas pessoas acreditam que essas sombras que eles veem são a verdade absoluta, eles consomem as informações que vêm a partir daquelas sombras, e para eles aquilo é a verdade única, absoluta, é aquilo que existe na realidade. Não existe nada além daquelas sombras, né? Um dia um prisioneiro consegue se libertar, sabe-se lá Deus por quê, mas ele consegue se libertar. E aí quando ele se liberta, ele fica meio... O que aconteceu? E aí ele vê ali uma luz no fim de um túnel, num corredor muito escuro. Ele vai em direção daquela luz. Ele foi e ele saiu da caverna. Num primeiro momento, ele fica cego. Ele fica cego porque a luz do sol é muito forte para ele. Ele não consegue se habituar. Ele fica meio assim, meio assim, sabe quando você se acorda muito? Se você tá dormindo, alguém acende a luz, você acorda e você fala, meu Deus, apaga. É exatamente isso. Só que com o tempo ele vai se acostumando com a luz, os olhos dele começam a abrir, até que ele começa a enxergar normal, tranquilo. E aí ele olha em volta e ele vê aquelas coisas que ele via na sombra da caverna, ele vê no mundo real. Então ele vê a sombra de um passarinho, ele começa a ver o passarinho voando. Ele vê um monte de gente passando, ele lembra que ele estava vendo aquilo ali na sombra. E aí ele começa a ter uma dimensão de que existe uma outra coisa que é muito mais verdadeira, que tem muito mais informação. Então tem cor, tem cheiro, enfim, tem um monte de outras, uma outra dimensão mais completa do que aquela que ele conseguia acessar dentro da caverna. E aí ele começa a ter uma jornada para entender, pô, por quê? E aí, conforme ele vai conversando com as pessoas, ele vai entendendo, vai vendo uma árvore, vai interagindo com as coisas, ele compreende que aquilo que ele via na caverna eram ilusões, eram sombras. Ele acreditava que aquilo ali era verdade porque só aquilo era permitido, ou só aquilo ele tinha acesso. Quando ele sai da caverna, ele tem acesso a uma totalidade, ele tem acesso a uma coisa muito maior, e a compreensão dele se expande. Ele fala, então aquelas sombras, não é que elas não eram de verdade, mas elas não representavam a verdade, elas não eram a coisa verdadeira. Então quando eu via a sombra de um passarinho, não era o passarinho que eu via, era uma projeção, era um recorte, era uma parte do passarinho, não era o passarinho inteiro. E né, lá na República de Platão, ele vai dizer que o desfecho da história, o prisioneiro volta para tentar ajudar os outros que estavam presos, né? Só que aí quando ele fala o que ele viu, eles não acreditam e acabam
coisando o prisioneiro que conseguiu se libertar. Isso é uma referência que o Platão vai fazer ao que aconteceu com Sócrates, né? Que Sócrates tentou abrir os olhos de todo mundo em Atenas e acabou sendo condenado a tomar cicuta aí e de arrastar pra cima, né? Ele tentava fazer com que as pessoas enxergassem a verdade e as pessoas retribuíram, né? Atenas retribuiu ele dessa forma, né? Mas enfim, tirando essas interpretações, né? Então a interpretação histórica, a interpretação metafísica que vai falar sobre o acesso ao mundo das ideias que são perfeitas e imutáveis através da razão e você se liberta das impressões do mundo através do conhecimento. Enfim, tirando essa parte, né, da teoria do Platão, que se você quiser, tem um vídeo aqui no canal, que se eu não me engano, que é o Por que o Toguro é o nosso Platão, que fala sobre isso, ou se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais atualizado explicando de ponta a ponta a metafísica do Platão, que aí eu explico desde o mito da caverna até a teoria das ideias, enfim. Comenta aqui embaixo se eu quero dizer o seguinte: o seu celular, o seu computador, que seja, o que você usa para acessar a internet, principalmente as redes sociais, é a sua caverna. As sombras é o que você consome. Então, é os stories, é os reels, é o TikTok, é o canal, é o vídeo no YouTube. Pô, se você quiser colocar até o meu aqui dentro dessa caixinha, né? Se eu tô te vendendo alguma verdade, alguma coisa, também entra nesse quadrado. Então, as sombras, as impressões imperfeitas são os conteúdos que você consome aqui na internet. Por que isso? Porque na internet você não mostra a coisa em si, né? O influenciador, ele não mostra a vida dele de verdade. Ele não mostra os momentos ruins dele. Ele não mostra os boletos que ele paga, ele não mostra a conta bancária de verdade dele. Ele adultera tudo em prol da narrativa que ele quer te vender. Ele vai te vender uma história, ele vai te vender um conto que nem o maluco lá fez, falando que o Yu-Gi-Oh! Era do diabo para todas as mães e para todo o povo que acreditou nele. Os influenciadores fazem exatamente a mesma coisa. Eles te vendem uma ideia, manipulando, né, editando, colocando filtro, cortando pedaços, para você consumir aquilo e acreditar que é sobre isso aqui é a verdade. E qual que é o objetivo dentro de tudo isso, né? Eles te vendem essas narrativas, eles te vendem essas verdades para que você passe a desejar a viver uma vida que você não precisa ou que não faz sentido para você. Assim, professor, eu nunca comprei nada, nunca cliquei no link de ninguém, nunca gastei dinheiro com isso, mas aí que tá. Comprar ideias, você não compra com dinheiro, você compra com seu tempo. Você gasta seu tempo ali consumindo e acreditando que aquilo que ele tá passando, né, aquela felicidade, aquele lifestyle, aquela parada toda ali, é uma verdade e que você deve copiar ou que você deve se inspirar. Ele está te influenciando, né? Essa palavra, né? O inspirar é o que define o influenciador, né? O trabalho dele é inspirar as pessoas. Inspirar para você copiar aquele estilo de vida que você definitivamente não precisa. Você não precisa viver na balada, você não precisa viver no bololô restaurante, nos restaurantes mais caros, enfim, coisas e coisas, né? Poderia elencar aqui diversos itens, até tipo assim, será que você só não tá lendo o livro porque eu postei que eu tô lendo? E por aí vai. Mas o fato é que a função do influenciador não é produzir algo, não é diretamente te vender. Isso é uma consequência, né? Então, eles vão lá falar assim, esse meu blush tá na promoção. Eu tô falando esses negócios porque minha mulher compra esses negócios, não faço a mínima ideia pra que serve um blush. Mas enfim, compra o blush, compra deposita nessa plataforma aqui que você ganha não sei quanto pra você jogar não sei quanto mais. Compra essa rifa aqui que vai mudar a sua vida, né? Só 50 centavos, você compra essa rifa, você vai ganhar um carro, uma mansão, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar uma XJ, vai ganhar um monte de coisa. Você entende que isso é uma consequência? Você não compra a rifa pela rifa, você não compra a sombra pela sombra, né? Você compra a narrativa. Você antes acredita que aquilo é verdade. Você acredita que aquela pessoa tem vivido uma vida, né, feliz e que aquela pessoa tem a condição de proporcionar para você viver a mesma coisa que ela. Aí sim você compra a rifa. Aí sim você joga na plataforma que ela tá divulgando. Aí sim você aproveita o desconto que ela tá oferecendo. Aí os Raul de franja que não me deixam mentir, né? Esse negócio de Raul, de 7-1 era um negócio que anos atrás era, né, só pra quem é do bagulho mesmo, que é desse corre de verdade.
Depois que passaram a produzir um monte de música falando de Raul, de tirou não sei quanto do set, que elas querem jogar pra quem banca, que dinheiro do set, enfim. Depois que inventaram esse negócio de Raul de Fred, depois que inventaram esse negócio do tal do set, né, nas músicas e nos stories, e que tá colando com a banca dos Raul, enfim. Todo mundo quer virar Raul. Todo mundo, o cara nunca cometeu, o cara tinha medo da mãe dele descobrir que ele colava na escola e do nada ele vai virar Raul. Você compra uma ideia, você compra um estilo de vida que você não precisa. Você vai numa ilusão, você se enfia dentro de uma caverna com umas sombras que definitivamente você não precisa acreditar nisso, cara. E aí é um composto de muitas coisas, né? Como eu falei, então tem o influenciador que posta os stories, aí tem os MC que faz música falando sobre isso, aí que a influenciadora não sei o que apareceu namorando o cara que também é do bagulho, que diz que é. Enfim, e aí é um monte de coisa que envolve consumo, né, dessas paradas digital, né, de conteúdos digitais, da música, do clipe, do TikTok, do Reels. É um monte de coisa que você consome na internet que te vende essa ideia, que você precisa ser Raul pra você ser foda na balada e pra você ser feliz. Se você for Raul, você vai ter dinheiro, você vai ter isso, aquilo outro, e é isso. Só botar uma franja, colocar umas roupinhas mais pá, uma bolsa da Louis Vuitton e é Raul. Um resumo das ideias, você está vivendo da mesma forma que aqueles prisioneiros. Só que eles estavam presos, acorrentados dentro de uma caverna, olhando para a parede. Você tá livre e com o celular na mão, mas na mesma condição que eles. Acreditando que o que as pessoas editam, o que as pessoas manipulam e postam na internet é a verdade última e que a sua vida tem que ser daquela forma. Que a sua realidade tem que ser daquele jeito, que aquele é o seu objetivo de vida. Quando, na verdade, você não precisa de nada daquilo. Caralho, Aldino, as ideias bateu, irmão. Muito louco essas ideias. O que nós faz agora? Mano, a primeira coisa é olhar o que fez o prisioneiro, né? O prisioneiro, quando ele se libertou, ele não ficou olhando pra parede. Ele não continuou olhando ou qualquer outra coisa nesse sentido. Procurou outra parede pra olhar pra outra sombra. Não, ele procurou a saída. Ele procurou a luz. Ele foi em direção à luz. Ele ficou um pouco cego, porque ele não estava acostumado com isso. Mas ele insistiu e conheceu a verdade. As ideias é, quando você achar uma resposta que seja autêntica, que seja sua e verdadeira para a pergunta, como eu quero viver de maneira feliz? Quando você conseguir responder essa pergunta sobre o que é a vida feliz para você, sem a influência, sem a interferência que seja de externo, de outras pessoas, aí sim você vai estar no caminho, aí sim você vai ter uma ideia do que você vai fazer. Se vai ser na arte, se vai ser no esporte, na onde que seja que você vai se realizar e vai ser feliz e você vai correr atrás disso, quando você vislumbrar esse caminho, aí você começa a se libertar dessa prisão de ficar consumindo o que é o dos outros. Então, família, no mais, aquele forte abraço, tá ligado? Segue nós lá no Instagram, @AldinoVilão, no TikTok, no Twitter. É tudo @AldinoVilão, certo? E tá ligado, todo domingo videozinho novo e marcha. Tamo junto.